Bioma 7 Podcast, lembrando sempre que aqui pode tudo, desde que seja você. Família, seguidores, amigos, colegas que estão assistindo via YouTube Channel, Instagram, TikTok, Facebook Shorts ou, por que não, também no LinkedIn. Vamos receber hoje uma expertise diferenciada que envolve ciência, qualidade didática e ensino com uma plataforma disruptiva 4.0. Ela é a Patrícia Ghezzi. Já vamos saber a sua formação, o seu nome completo, quero saber se são só essas duas palavras, e como que ela chegou na Corporal Academy, essa fantástica rede de ensino para a parte de estética, bem-estar e saúde. Obrigado via Aeroporto Afonso Pena para os estúdios do Bioma 7. Seja bem-vinda, Patrícia Ghezzi, por gentileza. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje falando sobre a nossa plataforma, falando sobre a profissional, sobre a pessoa. Muito obrigada mesmo, fiquei muito lisonjeada pelo convite de estar aqui hoje e vamos mostrar para todo mundo o que é a Corporal Academy. Partiu. Já que os cintos foram tarraxados, as máscaras de ar estão à disposição caso tenha uma pane. A gente vai pegar um pouco de turbulência, porque viajar sem turbulência não tem graça. Não. Mas a turbulência aqui é sempre positivo, porque é o conhecimento, e o conhecimento mexe com a gente, não é verdade? Sim, o conhecimento transforma, é o conhecimento que traz segurança e que faz com que a gente se torne profissionais melhores. É a partir dele que a gente acaba desenvolvendo todo o senso crítico necessário para que a gente possa fazer as melhores escolhas dentro de cada profissão, e não seria diferente na estética. Acredito que a estética ela passou por muito tempo numa era muito nebulosa, onde tinha muito achismo, muito mercado de venda, e hoje ela é mais voltada realmente para a base científica, para o estudo, para aquilo que realmente traga respostas e que você consiga oferecer para o seu cliente, oferecer para o seu paciente um resultado palpável e dentro das expectativas reais. Hoje a gente ainda vê muito no mercado de estética vendas de milagres, né? Retire totalmente as rugas, elimine a celulite, quando a gente sabe que hoje essas disfunções estéticas, por serem multifatoriais, a gente precisa abordar elas de uma forma muito mais intensa, e muitas vezes a gente não chega naquela pele lisinha, e está tudo bem, porque é isso que espera dentro da nossa fisiologia. Então, trazer esse estudo com base de ciência, para que o aluno tenha conhecimento necessário para ter essa análise crítica, é incrível. Tá bom, vamos dimensionar em 3 momentos da tua cronologia profissional. Sim. Eu quero falar primeiramente da tua formação, depois Sim. eu quero falar da Corporal Academy já de pronto, certo? E eu quero saber, de repente, algum spoiler aí, que eu sei que você tem coisa boa para trazer pra gente. Tem, a gente sempre tem. Me conte tua história, tua cidade, tua formação, como você chegou em 2024 fazendo o que você está fazendo. Eu cresci numa cidade pequenininha aqui do interior do Paraná, São Miguel do Iguaçu. A partir de lá eu saí para fazer minha faculdade de farmácia, me formei como farmacêutica bioquímica e fui trabalhar nessa área que eu amava, que era análises clínicas. Porém, cheguei num momento dentro da minha profissão que eu vi que eu não tinha progressão mais dentro daquela carreira. E na mesma época surgiu a oportunidade de ir para a docência. Então eu me tornei professora da PUC Paraná, do campus Toledo, na época eu morava lá, e fui dar aula de microbiologia, imunologia para o curso de farmácia daquela instituição. Quanto tempo dando aula? Uns 8 anos. 8 anos? Uns 8 anos. Experiência acadêmica boa, então, né? Muito boa. A PUC ela me proporcionou muitos cursos, algo que normalmente as instituições não ofereciam, sabe? De metodologia docente, de como você podia entregar melhor o seu conteúdo e conseguisse ser ouvida com muito mais segurança pelo seu aluno também, né? Passar essa informação de uma forma mais limpa. E o mercado ele foi fechando. Na época eu trabalhava na PUC, acabei passando num processo seletivo em que eu fui trabalhar na UniOeste, ali da região. E naquela época, não bastava você simplesmente passar pelo processo seletivo. Existia como existe até hoje, né, uma influência política muito grande dentro dessas instituições, estava em época de troca de governo, então eu não sabia se o governo atual ia liberar essa vaga. Então não basta você passar, o governo precisa liberar. E eu sempre fui muito de planejar a minha vida dentro dessas possibilidades, e numa conversa informal uma amiga me falou, ela falou, sabia que farmacêutico está podendo trabalhar com estética?
me informei, vi que era necessário uma outra pós-graduação. Eu já tinha me especializado em outras áreas, né? Eu tenho uma formação bem ampla, eu sou farmacêutica, eu sou especialista em microbiologia aplicada, especialista em análises clínicas e toxicológicas, especialista em gestão e liderança universitária, em farmácia estética, e eu tenho mestrado em saúde e biociências. Então, assim, o ensino, a educação, ela sempre esteve muito ligada em diferentes fases da minha vida. E entrar em mais uma especialidade ali, já numa fase mais avançada da minha carreira, realmente não estava nos meus planos. Mas eu falei, vamos lá ver o que tem ali. Num primeiro momento eu pensei, estética? O que estética tem a ver? Hoje em dia eu sou professora. Porém, as disciplinas que eu era a responsável, ou depois que eu comecei a fazer a pós, eu vi que fazia muito sentido com a estética. Microbiologia, biossegurança, tudo que você pode trazer de cuidado para evitar risco de contaminação, infecção, toda a parte da resposta inflamatória. Eu era professora de microbiologia, de imunologia, e dentro da imunologia a gente estuda muito essa resposta dos tecidos. E consegui linkar tudo isso e a estética acabou me pegando também. Passados uns tempos, eu fui fazendo cursos de aperfeiçoamento e conheci, então, o grupo da Facial Academy. Entrei como aluna. Passado de um tempo, eles me convidaram para me tornar professora assistente das aulas práticas, até que a plataforma cresceu e eles viram a necessidade de trazer uma plataforma com a mesma ideia, com a mesma visão, porém voltada para a estética corporal. E surgiu, então, a proposta para que eu fosse a professora dessa plataforma de estética corporal. O ano era? Fazem 2 anos isso já. 2 anos já. E você está voando baixo. Você acha que esse fator envolve o teu currículo, a tua hard skill e essa desenvoltura que você tem de soft skill? Eu acredito que sim, é uma junção de tudo. Porque o que eu vejo hoje no mercado, inclusive de outras plataformas, é que muitas vezes o profissional ele tem muita expertise naquilo que ele fala, porém ele não sabe comunicar isso para o aluno. E o contrário também. A gente também vê pessoas que têm uma habilidade muito grande com a fala, porém não têm o conhecimento necessário que consiga realmente passar um conteúdo de credibilidade. Então, isso faz com que o aluno, do outro lado, ele fique um pouco inseguro quanto àquele conteúdo. Então, acredito que toda essa minha trajetória, desde a postura em sala de aula, até a rede social, a facilidade de comunicação, foram esses os motivos principais que fizeram com que eles me fizessem esse convite. E o fato de eu estar sempre me atualizando, sempre estudando, sempre gostando dessa área acadêmica, apenas somou. Subimos o trampolim, agora vamos dar um salto mortal e a gente vai cair dentro de uma piscina chamada Corporal Academy. Sim. O que é, quais são os objetivos, o que você faz e esse noivado, casamento ou traços de amizade aí, como é que está hoje em dia, por favor? Então, a Corporal Academy é uma plataforma de ensino de estética corporal voltada principalmente em embasamento científico. É EAD, é um ensino EAD. É um ensino EAD. Então, é uma plataforma online em que o aluno ele tem acesso a aulas semanais de temas relevantes dentro da estética corporal e ele vai recebendo essas aulas enquanto ele tiver a assinatura ativa. Então, dentro da plataforma, nós temos a possibilidade do plano mensal, em que o aluno consegue ter acesso a essas aulas, e nós temos também a possibilidade do plano anual. Nesse plano anual, além das aulas, ele também tem outros benefícios, além de materiais exclusivos, ele tem acesso a documentos que são importantes para manter todo o andamento da clínica, termos de consentimento, modelos de contrato, atlas de atendimento que facilitam o atendimento do aluno, planos de resumo em que ele pode acompanhar a aula com um resumo já, ou até mesmo deixar esses resumos ali para um momento que ele tem alguma dúvida, que ele queira tirar alguma dúvida no dia a dia dele. E além disso, ele também tem acesso aos cursos. Então, dentro da plataforma, nós sempre ofertamos cursos de temas relevantes dentro dessa área que o aluno pode adquirir de forma isolada ou dentro da plataforma ele acaba ganhando muitas vezes esse curso como um benefício dentro do plano anual. Qual que é o número da docência hoje? Ou seja, são quantos professores na plataforma? Professora real, única e oficial sou eu. Certo. Então, eu brinco que eu sou a cara da Corporal Academy, então eu sou a principal professora da plataforma e sou responsável por toda essa parte didático-pedagógica. Então, eu que faço a seleção
seleção dos professores que estarão dentro da plataforma, faço os convites, alinho conteúdos, porque como eu já tenho toda essa noção do que já tem dentro da plataforma enquanto aulas, eu vejo aquilo que muitas vezes o aluno está sentindo uma necessidade no momento e que não é minha expertise. Você é a gestora acadêmica disruptiva, digamos assim. Exatamente. Tá. Então, assim, é meu papel também, como professora Corporal Academy, estar em eventos da área. E nesses eventos eu brinco que eu fico ali meio como uma stalker. Eu fico vendo muitas vezes a apresentação de colegas e vejo se faz sentido com a ideologia total da plataforma. O benchmark, né? Exato. Analisando então, para colher o que tem de melhor. Exatamente. E foi assim que chegamos a nomes incríveis que hoje já fazem parte da plataforma e que se tornaram parceiros. Quer citar? Pode citar? Nós temos profissionais incríveis que se tornaram amigos aí ao longo desses anos. Então, nós temos o professor Rudi Varela, que ele é speaker da Galderma. Ontem mesmo eu já estava ali no network, porque eu quero trazer outros 2 profissionais, que eu ainda não vou citar o nome, porque eles vão entrar na plataforma na sequência, então fica ali, apenas sobe um spoiler. Pedro Souza, o homem da harmonização íntima do Brasil, já foi professor Corporal Academy, tem aulas incríveis dele falando sobre a anatomia de estética íntima feminina e masculina e falando sobre esses procedimentos que hoje em dia estão tão em altas. Harmonização íntima. Íntima. Interessante. Inclusive, ele seria um ótimo profissional para estar aqui falando com você, porque o interessante. Pedro é incrível, um profissional incrível. Uhum. Porque me soa, evidentemente, como um assunto peculiar. Sim. Né? Mas deve ter a sua extrema relevância. Muita. Para que exista. Sim, muita relevância. Hoje o Pedro ele é a principal referência nacional e internacional de estética íntima masculina. Que bacana. São cursos, são pílulas de conhecimento, são ideias, são aulas ministradas ao vivo, gravadas em estúdio. Me conta um pouco da expertise acadêmica ou didática da Corporal, por favor. A Corporal ela funciona da seguinte forma. Tanto eu, quanto os professores convidados, eles gravam algumas aulas que vão alimentar a plataforma aí ao longo desses meses. Certo. Né? Essas aulas, muitas vezes, elas não têm uma sequência, então não quer dizer que se você perdeu a aula da semana passada, você não vai entender a aula da próxima semana. Então, a gente tem bastante esse cuidado de alinhar todas as aulas para que elas tenham um começo, um meio e um fim, para que se o aluno comece a assistir, ele tenha todo o conteúdo que ele precisa dentro daquela aula. Então, essas aulas são gravadas, elas duram em média de 20 a 45 minutos. Rapidinho. É rapidinho, porque a gente entende que muitas vezes, por ser uma plataforma online e de ser de fácil acesso, né, o aluno pode ter acesso ao celular, ao computador, até conectar ali na televisão para conseguir assistir, num intervalo entre um paciente e outro, ele pode assistir, ele pode tirar uma dúvida. E então, nós temos essa posição das aulas gravadas, que estão alimentando a plataforma. Sempre a gente tem a necessidade de trazer para o aluno algumas atualizações e a gente faz isso na forma de lives. Essas lives elas são ao vivo e depois elas vêm alimentar a plataforma também, mas nesse momento ela é gravada ao vivo, onde a gente faz live injection, onde a gente faz explicação de conteúdos. Inclusive, você falou que assistiu uma das minhas lives. Uma não, algumas. Então, uma forma também de ensino que a gente tem. Sim. E também a gente tem, muitas vezes também com esses professores convidados, quando eles vêm ao nosso estúdio, a gente também grava pequenos cursos que podem vir ser ofertados para os alunos. Você tem receio de virar um algoritmo? Por que eu te pergunto isso? Porque as pessoas gostam do contato humano. Isso é inerente à nossa sociabilização. Sim. Mas o EAD é um facilitador. Então você acaba Sim. virando uma imagem, você acaba virando um algoritmo de entrega, uma persona ou uma influencer, certo? Sim. Você acredita que a eficácia da EAD pós-pandemia foi mudada a chave ou no teu setor isso já tinha uma pegada de evolução muito boa? Qual que é a tua leitura aí? Quando eu vim pro EAD, foi muito difícil para mim. Por quê? Porque quando eu era acostumada a ser professora da sala de aula, eu gosto desse contato com o aluno, eu gosto de estar ali trocando a informação com ele, sabendo qual que é a principal dúvida, trazendo realmente a informação ali naquele tempo real. O EAD não te permite isso. Você monta a aula, porém, você vai ter acesso às dúvidas muito tempo depois. Então, isso dificulta um pouco essa coisa da interação, do engajamento no momento real. Porém, por outro lado, a entrega é muito exponencial. Ao invés de eu falar para uma sala de 30 alunos, eu estou falando para 3.000.
Então, a gente consegue entregar isso de uma forma exponencial. E o fato da gente se tornar uma persona acaba sendo uma consequência. Acaba sendo uma consequência. Eu já tive, logicamente, né, sou humana, então eu já tive muitos momentos de me perguntar, porque a gente está muito aberto à crítica, você tem que saber lidar com essa crítica. Lidar com pessoas, principalmente no mundo digital, é um pouco mais difícil, porque as pessoas muitas vezes não têm muito filtro para vir falar com você, né? Então, hoje, lidar com pessoas no digital está sendo muito difícil. Quem é o teu aluno hoje? Hoje, o meu aluno é aquele aluno que busca realmente entregar resultados, porém não a qualquer preço. Ele quer ter realmente uma base científica, uma base de estudo, para que permita que esse resultado venha de uma forma muito real. Que ele consiga alinhar a expectativa do paciente de acordo com aquilo que ele pode entregar. Que ele não vá vender uma ilusão para esse aluno. E a partir do momento que o profissional não vende ilusão, ele se torna uma referência positiva. Mesmo que ele não feche um procedimento naquele momento com aquela paciente, com aquele cliente, desculpa. Mesmo que ele não feche um procedimento naquele momento, essa pessoa ela pode vir até fazer procedimentos em outros momentos em que ela não vai ter o resultado e ela vai lembrar. Eu sempre falava isso, mesmo no início da minha carreira. Ele vai lembrar que ele chegou naquele momento e falou assim, olha, eu fui lá com o Dr. Elton e realmente ele me falou que eu não ia ter resultado fazendo esse tipo de procedimento. Ou seja, ele estava correto na análise dele. Ou que a expectativa que eu tinha estava muito alta dentro daquela possibilidade que eu estava entregando. Olha, eu sou uma pessoa que não faço atividade física, não cuido da minha alimentação, porém eu acho que fazer um preenchimento de glúteo vai salvar a minha vida. Quando não. A gente sabe que dentro da estética corporal, grande maioria das disfunções estéticas são multifatoriais. Então, a gente precisa desse comprometimento do aluno, também do aluno no conhecimento e da pessoa com o tratamento. Tá. Pré-requisito para ser aluno da Corporal? Tem que ter vontade de estudar. Vontade de estudar. Tem que ter vontade de estudar, tem que estar ali com tempo disponível para Exemplo entender. de alunos. Tem alunos formados já na área da saúde, tem alunos que não têm a formação. Como é que é? Hoje a Corporal Academy ela é uma plataforma de ensino livre. Ela não habilita. Entendi. Então, assim, para que o aluno venha trabalhar com estética corporal, ele precisa estar habilitado dentro do seu conselho profissional. Entendi. Então, nós somos realmente um braço de assistência de ensino para que aquele aluno que já tem formação e já tem habilitação na área possa ter muito mais segurança na hora de realizar os seus procedimentos. Certo. Hoje você faz o EAD somente, você participa de eventos presencialmente, eventos online, é claro, com as reuniões. Você acha que, de repente, pode ser retomado esse ensino presencial, vocês que nasceram no digital? Acredito que sim. Acredito que sim, porque por mais que a gente consiga entregar uma grande quantidade de conteúdo no digital... Seria um sonho teu, inclusive? Eu adoro estar em contato, né, com pessoas. Eu sou uma pessoa de pessoas. Eu já jogo essa para levantar para o pessoal que está assistindo a gente aí. Tem muita gente que vê o bioma com expertise. E, de repente, pode levar uma mensagem para você. Eu tenho um espaço em Curitiba, com uma sala tal. Sim. Vamos trazer a marca para cá também para fazer presencial. A minha função também é cutucar nesse sentido. Nós temos projetos futuros, né? Tá. A Corporal, querendo ou não, é uma empresa nova, ela tem apenas 2 anos de mercado. Então, a gente sente muito a necessidade do aluno naquele determinado momento. Então, hoje a gente vê a necessidade de um aluno que ele quer ainda um ensino maior, um plus a mais. Então, nós já estamos trabalhando em projetos para isso. E, paralelamente a isso, não só pela Corporal Academy, eu também sou a Patrícia Guese, professora e profissional que faz a entrega de um serviço. Então, eu também faço essas mentorias com poucos alunos, em que eu passo todo esse cuidado da aplicação, da escolha do plano correto, da escolha dos ativos. Eu também faço esse trabalho paralelo com mentorias. Então, hoje, eu, além de ser professora Corporal Academy, eu também tenho a minha clínica, né, na cidade de Toledo, que é pertinho dali onde a gente tem os nossos estúdios, onde é a sede da base mesmo da nossa sociedade. E em Toledo eu faço a aplicação de procedimentos não só corporais, como também faciais. E lá também eu ofereço mentorias. Mas nada impede, por exemplo, que eu possa vir trazendo o meu conhecimento para outras cidades também. Patrícia Guese, persona ou pessoa, e Patrícia Guese, mestre dentro do teu setor educacional. Vamos fazer essa fusão e eu quero que você dê uma dica para as meninas e, por que não, para os meninos também,
o que procurar de segurança quando for fazer um procedimento estético? Eu acho que eu percebi isso muito quando eu entrei nessa área. Tá? Então, assim, foi uma análise realmente muito pessoal de que muitas vezes, quando o profissional ele entra na área da estética, ele acha que é simplesmente montar os protocolos e aplicar esses protocolos na clínica. Então, é um estudo muito superficial. Quando, na verdade, eu acabei vendo a necessidade de voltar para o estudo base. Sabe, entender fisiologia de tecidos, bioquímica de tecidos, estudar novamente aquelas matérias que muitas vezes a gente não gosta lá na graduação. Relembrar tudo isso. Então, quando eles me convidaram para fazer parte da plataforma, eu quis trazer toda essa base também. Entender o que é uma resposta inflamatória, entender o que é uma resposta a um alérgeno, porque produtos estéticos também podem provocar alergia. Por que o Botox paralisa o nervo? Exato. Então, a gente tem muito esse cuidado de trazer toda essa parte do mecanismo de ação, como que acontece a eliminação do ativo. Por quê? Para que o aluno realmente tenha segurança na hora de montar esse protocolo. Que ele não fique engessado a protocolos prontos que a indústria te manda. Porque hoje a gente tem uma grande oferta de indústrias farmacêuticas entregando produtos e a cada vez vai surgir mais. Porém, você ter essa análise crítica de sentar, olhar uma formulação e perceber que muitas vezes ela é igual à do concorrente ou que para o teu paciente aquele determinado ativo não vai ser interessante e que você pode montar uma formulação personalizada em que você vai ter mais resultados, é esse o nosso principal propósito. Trazer essa base para que o aluno tenha realmente capacidade de se tornar uma referência buscando excelência dentro dessa área. E para o paciente, que ele vai procurar uma clínica, ele Sim. tem que olhar o quê? O porte da clínica, ele tem que olhar o histórico da clínica. Qual que é a dica que você deixa aí? Hoje em dia a gente vive muito da imagem, né? Sim. Então, acredito que tanto na minha área quanto na área de quem puder estar assistindo aí do outro lado, quem está nos assistindo nesse momento, a gente sabe que muitas vezes tem algo que é muito imagem e pouco conteúdo. Então, assim, eu sempre falo o seguinte, se você profissional que está me assistindo, você está buscando um curso, hoje a gente tem a facilidade do currículo Lattes, que é de acesso livre, que você pode baixar no Google, plataforma Lattes, coloca lá o nome do profissional, você tem acesso a todo o histórico de estudo dele. Então, isso te traz muita segurança, porque o Lattes não pode ser burlado, né? Ele é todo documentado. Então, para saber se realmente aquele profissional que está te ofertando aquele curso, ele tem respaldo de estudo para aquilo. Agora, você profissional você paciente que está buscando um profissional de qualidade, fique sempre atento às informações que ele está passando, aos cursos que ele está fazendo, sabe? Porque, assim, eu já passei por cursos que eu fiz, paguei caro e não apliquei na clínica. Porque eu cheguei lá, entendi a técnica e falei, opa, isso não vai dar bom. Porque eu tinha a base que me permitia pensar nisso. Então, tem protocolos na minha clínica que eu tenho toda a habilitação, mas eu não aplico, porque eu não vi sentido. E quando a gente pensa de uma forma mais ampla, isso te dá segurança. Eu sempre falo isso. Eu acho que o principal objetivo também dentro da plataforma é que o aluno durma com a cabecinha no travesseiro, tranquila, de que não vai aparecer no Fantástico semana que vem. O fator interdisciplina, você diz? Total. A gente sempre tem que estar nessa parte do interdisciplinar. Certo. Então, sempre acabar vendo também, muitas vezes chegam até mim informações de outras áreas de estudo. Eu adoro entrar, eu sempre falo que eu gosto de sair fora da caixa. Então, assim, quando a gente tem o explorar ali da rede social, do Instagram, eu começo a procurar coisas que estão fazendo lá na Rússia. Eu começo a procurar procedimentos que estão sendo feitos em outras regiões. Porque normalmente são tendências que acabam chegando para a gente, né? E muitas vezes são tendências que não vão para frente. Sim. Você falou em tendências e o explorar. A rede social hoje, comprovadamente, ela entrega muita informação. Né? Lá atrás, eu já escutava um termo chamado de overflow, ou seja, é um bombardeio de informações. Qual que é a estratégia? Você fazer um scanner, ou seja, você pesquisar e você filtrar aquilo. É que nem a gente entrar numa biblioteca. Você entra numa Saraiva em São Paulo, por exemplo, você pode ter até uma crise de ansiedade
aspados grandes, né? Por quê? Porque é muita informação. E você quer ver, você quer entender tudo aquilo, mas não. Você tem que escolher o teu setor lá de psicologia, ou de medicina, ou de direito, ir lá devagarinho, ou naquelas ilhas centrais e começar a ler uma orelha ou outra de livro. Na rede social, não muda, certo? Se não muda, é opinião tua, você diverge ou concorda comigo que as meninas, principalmente, são influenciadas pelo lado estético por causa das postagens, número 1. Por causa das personas que vão nas imagens, número 2, que a gente sabe que tem Photoshop a quilos de ouro ali, certo? Sim. E número 3, olhar sempre pro jardim da vizinha e saber que, putz, ela tá sorrindo mais do que eu, e nem sempre tá. Né? Sim. As pessoas não postam o choro Não. na rede social. Não. Elas não postam o trânsito, o perrengue. Aliás, teve o termo, né? Perrengue chique. Mas vou parar de ser tagarela. Patrícia, por favor, a tua palavra. Sim, eu acho que é uma tendência das mulheres se compararem, principalmente as mulheres, não que não aconteça com os homens, né? É uma pressão. É uma pressão. A gente sofre um momento de pressão estética em que a gente acaba se sentindo mal, e isso afeta a nossa autoestima e isso faz com que a gente venha buscar procedimentos estéticos. Então, pensando no cliente, sim, nós temos muito impacto e as mulheres são muito críticas com as mulheres. Certo. Eu acho que nem tanto os homens. Eu acho que as mulheres se criticam, observam muito mais que os homens. Então, já tem até aquela fala, né, que as mulheres se cuidam para outras mulheres e não necessariamente para atrair aí seus parceiros. Tem essa pressão estética. A rede social, logicamente, que acabou inflamando muito isso. Porém, as pessoas se comparam muito com aquilo que não é real. Acredito eu, né, que dentro dessa minha trajetória aí da estética, que já vai chegar a quase 6 anos, quando eu comecei a falar sobre estética, quando eu comecei a trabalhar nessa área, a comparação ela é realmente muito drástica para quem está do outro lado. Não só a nível de resultado, sabe? Eu gostaria de ser tão bela quanto aquela pessoa. Mas, a nível profissional, isso acaba, muitas vezes, fazendo com que você não entregue o seu melhor ou até pode aquilo que você pode fazer. Eu tive momentos dentro da minha trajetória que, às vezes, eu olhava o Instagram da colega e eu me sentia mal. Porque ou eu não estava produzindo o suficiente, ou às vezes a minha agenda não estava tão cheia quanto a dela, a minha postura muitas vezes não estava tão legal quanto aquela, e eu comecei a trazer isso para a rede social. Certo. Eu trouxe essa realidade. Então, o meu aluno, ou até mesmo o meu cliente, meu paciente que me vê na rede social, hoje ela percebe que eu mudei muito o meu perfil de entrega dentro da rede social, da época que eu comecei. Eu tive que fazer essas escolhas até pela minha saúde mental. Então, hoje em dia, eu entrego 10% de vida social, 90% de trabalho e faço o meu. E esse é um recado que eu sempre falo para os meus alunos e para as pessoas que me procuram. Faça o seu bem feito. Eu escutei esses dias, né? Porque a gente sempre tenta buscar a perfeição, ou sempre tenta ter o melhor equipamento para começar, ou fazer o melhor vídeo, ter a melhor dicção, quando, na verdade, tudo isso faz parte de um processo. Então, você tem que respeitar o teu processo. Da mesma forma que na educação a gente começa de pouquinho, estudando, atendendo pouco. Tem coisas que a gente acreditava que fossem verdades lá no início, que hoje a gente já sabe que a ciência trouxe que não é mais. Então, a gente está sempre ali evoluindo, isso é muito mais bonito. E quando a gente vê muitas vezes cases de sucesso muito abruptos, fica com um pouco de receio, porque esse não é o processo normal de crescimento. A gente tem toda essa fase evolutiva, que ela é necessária, tanto na parte também pessoal, né? Não falo que depois ali de uma certa idade a gente vai se tornando cada vez mais maduro, também é na parte profissional. Então, a gente não se comparar com o vizinho, não comparar o nosso trabalho com o outro, isso já faz um diferencial incrível para todo mundo. Tanto na parte do padrão estético, valorizar os teus pontos positivos, entender que você é muito mais que aquilo, quanto também na parte profissional, de você entender que muitas vezes aquilo que está sendo mostrado não é real. Às vezes aquela pessoa está com a agenda pior que a sua, mas ela tem um bom marketing. Mas isso não paga conta. Entendi. Tem um efeito rebote, não sei se dá para chamar assim, de atrizes famosas e personas famosas que estão fazendo vídeo sem maquiagem, sem procedimento, com o cabelo grisalho
e dizendo, ó, sim, estou com 58, 62 anos e eu sou assim. Eu acho que isso também é um pouco já desse movimento. Desse movimento. Mas se você entrar... Eu adoro ler comentários. Adoro entrar em posts e ler comentários. Você vê que muitas vezes, mesmo tendo essa não é necessidade, mesmo tendo essa vulnerabilidade, né, de você mostrar como você como você acorda, que você não é aquela atriz do Photoshop, você recebe muita crítica, principalmente de mulheres. Tá. Né? Então, assim, existe esse padrão e às vezes a pessoa é pior que você, mas ela tá te criticando. E às vezes, por você ser melhor, em alguns aspectos, que a pessoa julga que você pode parecer melhor que ela também te critica. Você acha que o público masculino não entra aí? Eu acho que entra. Entra, mas menos. Entra, mais menos. Mulheres são muito críticas com mulheres, homens também. Mas eu acho que o homem, ele acaba julgando mais na parte social. A mulher julga mais na parte física. Posso estar errada, mas realmente é uma visão que eu vejo assim, realmente de observação. Certo. Os principais centros de estética, já vi que Toledo porque vocês estão lá. Curitiba talvez seja. Sim. Fale um pouquinho disso, para a gente entender como é que está esse mercado. É um mercado que só cresce. Só cresce. Inclusive por causa de toda essa exposição. Sim. Né? Sim, aí que eu ia chegar. Então, assim, é um mercado que mais cresce. Eu acho que no Brasil nós somos um dos principais mercados que cresce. Então, você estar capacitado, estar sempre alerta ali com as tendências, é uma necessidade para você se manter bem nesse mercado. Certo. Em todas as áreas. Se você tem uma padaria e você não se atenta às novidades que estão surgindo com aquilo que a pessoa está querendo comprar, que ela está querendo fazer uso, você vai ficando para trás. Da mesma forma, as clínicas de estética. Porém, se você tem capacidade suficiente, né, para conseguir fazer escolhas assertivas, você não precisa muitas vezes ter a trend da moda. Porque você consegue entregar um resultado melhor com aquilo que você tem ali. Tá. Então, essa análise é muito importante de ser feita. Tá. Voltando lá para a tua expertise, para a tua formação ou as tuas formações. A saúde global. O que você deixaria de recado, para as meninas entre 22 e 32 anos de idade? Por quê? Porque eu já dei uma bisbilhotada, não sou só eu, fiz uma pesquisa, tem menina com 28, 30 anos fazendo preenchimento. Sim. Fazendo botox. E eu fico pensando assim, poxa, mas é para ser uma pele lisa? É para ser que a gente fala da cutis, jovem, né? Respirar coisa nova, pele de bebê. O que está acontecendo? Eu acho que está tendo uma dismorfia muito grande. Desmorfia. Eu nunca escutei esse termo. A dismorfia, na verdade, é uma percepção errônea da sua figura. Então, as pessoas muitas vezes acham que elas não estão belas o suficiente ou que elas não estão bem o suficiente e acabam indo a procedimentos estéticos que acaba tornando isso estranho. Eu acho que a palavra é essa, né? Logicamente que dentro da minha clínica já aconteceram casos de pessoas de 22, 21 anos de idade buscando fazer bioestimulador de colágeno, porque nós, profissionais da estética, falamos sobre a importância de você fazer esse banco de colágeno, mas é uma pessoa que nem começou a perder colágeno ainda, né? Então, não há essa necessidade. Logicamente que existem casos que a gente precisa avaliar de forma individual, né? A paciente sofre de um problema já de envelhecimento precoce, tem uma vida que faz com que ela tenha um envelhecimento precoce, aí é um outro caso. Mas em casos de pacientes normais, muitas vezes isso não é necessário. Então, vem muito do perfil do profissional que atende essa pessoa. Eu mando embora, com carinho, falando, você tá linda, você não precisa disso. Mas existem pessoas que vão acolher e vão fazer. Então, é muito do perfil do profissional. E às vezes esse mal aprendizado ou aprendizado distorcido vem de dentro de casa, né? Vem. Porque vamos pensar assim, o jovem hoje, de 18 anos a 28 anos, o pai tem o quê e a mãe tem o quê? Entre 45 e 50 anos. Que eu acho que é um dos maiores públicos que você tem hoje, certo? Só que, claro, tem aquela mãe que tem o bom senso, por exemplo, deve visitar, estou supondo se depois você me passa os números daí. Sim. Pode passar já, inclusive, te visita uma vez por semestre e tem aquela outra mãe que não sai de dentro do teu consultório ou de outras clínicas. Sim. Isso acaba passando daí para menino, para o rapaz.
Passa sim, mas hoje eu vejo que as mulheres, depois dos seus 45 anos, elas já têm uma maturidade emocional melhor, que elas entendem que elas querem envelhecer, mas sem perder a sua face, a sua figura. É o que a gente chama de bloquear o envelhecimento. Lógico que a gente não cancela esse envelhecimento, mas é realmente trazer uma naturalidade de resultado que a pessoa não tenha essa desfiguração. Que ela se reconheça no espelho. Certo. Porém, a gente vê realmente uma tendência de um público mais jovem, de 20 a 30 anos de idade, querendo essas transformações. Acredito que os filtros do Instagram trouxeram muita essa insegurança, né? Então, hoje todo mundo tem que ter uma pele super lisa. As proporções faciais de lábio, você vê que a juventude tem buscado cirurgia de nariz, prótese de queixo. Eles querem estar dentro desse padrão porque eles entendem que é um padrão de beleza. Entendi. Mas muitas vezes aquilo que é fora do padrão é que é belo e ela não consegue enxergar isso. E quando ela tem maturidade para isso, já é tarde demais. Já foi. Então, você ter um profissional que realmente consiga alinhar essa expectativa dentro da realidade... Vou dar um exemplo bem claro. Por favor. Bichectomia. Não é da minha área, não sou dentista, mas é uma consequência que eu vejo na clínica, tá? De pessoas que fizeram procedimentos para retirada da gordura de bichada da face, que depois de 10 anos estão ali com essa face necessitando de uma estruturação porque perderam uma estrutura anatômica importante dessa face. Certo. Que lá atrás buscaram ter um rosto mais definido, um rosto mais magro, que até conseguiram, mas que isso agora está interferindo de uma forma negativa, deixando ela muito mais envelhecida. Então, você ter essa percepção de que coisas que são definitivas podem não vão ter reversão e que muitas vezes vão precisar de outros cuidados, é muito importante. Só que o leigo não entende isso, né? Eu sempre falo assim, se você vai num profissional, num dentista, num médico, num outro profissional, e que você realmente acredita na credibilidade dele, você vai fazer o que ele quer. Você vai acreditar naquilo que ele está te falando. Ele vai te vender algo que você acredita que seja muito bom. Então, é muita responsabilidade para o profissional nesse momento, porque ele pode interferir de uma forma negativa para o paciente no futuro. Entendi. Nas prateleiras de entrega, de 1 a 3, o que mais sai? Na clínica? Em nível Brasil. Eu acredito que... 3 tipos de procedimento. O principal hoje eu acredito que seja o preenchimento labial. Preenchimento labial normalmente hoje é o carro-chefe. É o carro-chefe. Porque o preenchimento labial, ele vai muito bem, desde a menina de 15, 18 anos, né? Que realmente tem a necessidade, que não tenha realmente um lábio bem definido e que a gente vê muitas vezes que vai ser legal. E ela vai até a mulher de 80. Entendi. Então, assim, a amplitude de idade permite que esse seja um procedimento realizado em diferentes idades. Toxina botulínica, de forma preventiva, ou até mesmo na forma de tratamento. E daí entram os procedimentos corporais. Os procedimentos corporais hoje, pela necessidade de muitas sessões, eles acabam vindo como uma outra opção. Até porque a gente fala que hoje tem uma tendência de sair do óbvio. Muitas vezes não, até... pouco tempo atrás, 2 anos atrás, as pessoas buscavam só rejuvenescimento de face. Então, se você chegava para uma paciente, a primeira coisa que ela queria fazer era rosto. Ela queria diminuir rugas, melhorar a qualidade de pele. Hoje a gente vê uma tendência de sair disso, de você buscar rejuvenescimento de mão, de você buscar rejuvenescimento de colo, de pescoço. Então, as pessoas estão trazendo isso para além da face. Certo. E está descendo ali para o corpo. Então, as pessoas não estão querendo mais se submeter a cirurgias, que são muito invasivas. E elas buscam primeiro tratamentos estéticos para isso. Mas hoje, carro-chefes de clínicas de estética são realmente preenchimento labial, toxina botulínica e procedimentos corporais de uma forma geral. Entendi. Para os leigos, eu estudei um pouquinho. Você tem o tecido, você, conforme o procedimento, ou a grande maioria deles, me corrija, você agride aquelas células para que depois o corpo venha regenerando. É mais ou menos por aí? Existem tratamentos diferentes, alguns fazem isso. Né? Então, por exemplo, qual que faz isso?
A gente tem o microagulhamento. Microagulhamento hoje é uma técnica que a gente faz essa lesão tecidual de uma forma controlada e que provoca uma resposta controlada nos tecidos, que pode promover rejuvenescimento, melhora da qualidade de pele, melhora de poros. A gente hoje tem os bioestimuladores de colágeno, que não necessariamente eles vão agredir o tecido, mas quando aplicados na camada correta da pele, eles vão desenvolver uma resposta inflamatória que vai fazer um benefício ali de produção de novas fibras de colágeno e elastina. A gente tem técnicas de intradermoterapia que pode fortalecer folículo capilar, por exemplo, que também. Então, assim, tudo. Quando eu comecei a falar com vocês, então, assim, são todos mecanismos que envolvem respostas do nosso corpo em diferentes camadas, em diferentes proporções. Então, você entender todo esse mecanismo te ajuda a escolher o melhor protocolo para o teu paciente. Você vai entender em qual realmente camada. Por exemplo, os preenchedores dérmicos, né? Que a gente ouviu muitas vezes falar primeiro na face. Hoje eles são aplicados no corpo também. Eles são aplicados na hipoderme, em tecido de gordura. Então, eles não vão promover uma lesão, vão promover uma volumização. Então, a gente precisa entender também esse mecanismo para entender qual camada, porque se você colocar ele numa camada superficial, pode levar a uma intercorrência, um problema, uma formação de nódulo, um vermelhidão. Mas você tem que também entender que em camadas corretas eles vão ter diferentes respostas do teu corpo. Você trazendo todos esses argumentos, todos esses termos e palavras que envolvem técnica, literalmente, uma pergunta que não quer calar. Olha que interessante isso. Compliance ou vamos ter ética? Aonde? A linha que separa a cirurgia plástica dos procedimentos extra, digamos assim, operatórios, ao meu ver, ela se estreitou. Certo? Vamos lá. Que missão deve ter um profissional que lida com a saúde e a vida das pessoas? Exatamente. Por exemplo, Elton, eu não posso perder aquele paciente, que é um cliente também. Sim. Certo? Mas não é de tua alçada. É mais para frente ou de outro setor. O que um profissional idôneo, assim como a doutora tem que ter como premissa, ao meu ver? Uma vez me perguntaram assim, o que é para você ser um profissional de sucesso? E eu falei assim, depende, sucesso tem muitas variáveis. Sucesso pode ser ter dinheiro. Certo. Sucesso pode ser ter muitos seguidores no Instagram. Ter reconhecimento. No meu caso, o que eu sempre falo que para mim é uma questão de sucesso é ser reconhecida por uma profissional que fala a verdade. Então, se a pessoa vem me procurar e quer fazer um procedimento de rejuvenescimento de olhos e eu vejo que o grau de flacidez dela já está muito exacerbado e que qualquer procedimento que eu vier entregar para ela não vai dar a resposta que ela está querendo, eu delicadamente, porque muitas vezes não é isso que a pessoa quer ouvir, eu vou falar assim, olha, eu prefiro ser sincera, mas o seu caso, ele é cirúrgico. Então, eu tenho hoje profissionais de estética, profissionais que fazem procedimentos de cirurgias plásticas, que eu indico algumas vezes para os meus pacientes. Eu dou uma cartela de possibilidades. E falo sobre os resultados que eu vou conseguir entregar. Porque também é uma decisão do paciente. Às vezes, ele não quer fazer uma cirurgia, sabe? Então, eu vou chegar e vou falar de forma ética com ele. Falo, olha, eu consigo te entregar um resultado até aqui. Mas eu não vou conseguir fazer com que a sua pálpebra superior fique lisa. Eu quero fazer botox para tirar toda essa parte de flacidez de pálpebra inferior. Eu não vou conseguir te entregar isso. Eu tenho um limite estético que eu não consigo ultrapassar, que daí eu entro numa expertise que não é minha. E por mais que muitas vezes isso seja chato, por mais que muitas vezes você perca esse paciente naquele momento, ele volta. Ele volta porque ele teve realmente essa segurança de que você sabia o que você estava entregando para ele. Então, a ética, ela é o primeiro passo. Alinhar a expectativa para qualquer profissão. Para qualquer ciência, para qualquer profissão. Qualquer profissão, sabe? Então, assim, estudar, entender aquilo, entregar uma expectativa real para o seu paciente, te conecta a ele. Por mais que não seja aquilo que o paciente quer ouvir. Por exemplo, chega uma paciente já tiveram casos de pacientes que, por todas as situações da vida, né, que não tiveram muitas vezes acesso. Vou dar um exemplo melhor ainda. Minha mãe, né? A minha mãe é uma mulher de 66 anos, uma mulher lindíssima,
Porém, durante a vida dela, ela não teve nem condições financeiras, muito menos condições clínicas mesmo, de ter acesso a procedimentos estéticos preventivos. Então, quando ela começou a fazer uma aplicação de toxina botulínica, fazer uso de um bioestimulador, ela já tinha uma flacidez de pele muito significativa, natural da idade, natural do processo de envelhecimento. E chegou num ponto que eu, profissional, cheguei para ela e falei: mãe, o teu caso é cirúrgico. Eu consigo te entregar um resultado até aqui. Mas o seu caso é um caso cirúrgico. E como já aconteceram casos de pacientes que chegam para fazer, por exemplo, um preenchimento de mento ou até mesmo um preenchimento glúteo, né? Que a gente tem biotipos que não favorecem esse tipo de volumização, e eu chegar e falar: olha, o teu protocolo, se a gente fechar esse protocolo, ele vai ficar num valor X. Porém, eu não vou conseguir te entregar um resultado de uma lipoenxertia. Porque o seu caso é um caso de um biotipo que não consegue tanto resultado assim. Sabe? Então, assim, você ter essa humanidade, essa empatia com o teu cliente é um diferencial já hoje do mercado. E isso, ao contrário do que a gente pensa, que afasta, conecta. O profissional que quer abrir uma clínica hoje, vocês prestam, através da Corporal Academy, a consultoria de como é o processo de gestão, fluxo financeiro, marketing? Você tem essa expertise ou não? Ainda estamos em processo. Já tem algumas aulas, né? Então, assim, a Corporal Academy, ela não fala só... É uma pergunta que eu estou fazendo convite para vocês aí. Aí, ó. Hoje, dentro da Corporal Academy, a gente sente muito essa necessidade. Por quê? Porque o profissional de estética, ele chega completamente leigo para ser um empresário. Sim. Totalmente leigo. A gente não tem essa formação na graduação, na pós-graduação. Então, dentro da Corporal, hoje a gente já vê essa tendência de outras abordagens, gestão, empreendedorismo, gestão financeira, como você conseguir também, até a parte de consultoria de imagem, a gente já tem todo esse cuidado. Inclusive, já tem ali aulas que já estão agendadas para falar sobre posicionamento, a sua imagem, como você atender um paciente. Hoje a gente vê muito essa tendência no mercado, do mercado de luxo, do atendimento com estímulo de sensações, né? Um lugar agradável, higienizado, com uma musiquinha ambiente que realmente... Você não vai atender o teu paciente de tênis e roupa de academia, que isso não vai te conectar, né? Alguns cuidados de imagem que conectam e trazem credibilidade. Então, tudo isso também a gente tem dentro da plataforma e está cada vez crescendo mais essa tendência. Existem 4 maçãs que mudaram a história da humanidade. A maçã de Eva, pela ótica e leitura da religião e os ensinamentos. De Isaac Newton, quando caiu na cabeça dele, pela ótica da física, a lei da gravidade. A maçã da gravadora dos Beatles, pelo advento da música. E a última maçã de Steve Jobs, que é da Apple. Sim. Essa pela criação do smartphone. Talvez uma das mais avassaladoras maçãs criadas. Você tem algum palpite qual que pode ser a próxima maçã? Ai... O que você acha? O que você tem de faro aí? Eu acredito bastante que a evolução e a inovação ela é necessária. Certo. Então, principalmente o smartphone, ela veio para trazer o melhor e o pior das pessoas. O melhor e o pior. Sim, a gente uma vez eu escutei numa outra palestra, né, até de um outro setor, falando assim: parece que as pessoas elas estão muito mais desconectadas dos seus valores, da sua noção, bom senso e educação como nunca. Eu falei: não necessariamente. Talvez essas pessoas sempre estiveram assim, só que hoje elas têm voz. O smartphone permitiu que essas pessoas tivessem voz e falassem aquilo que está dentro delas. Sim. E eu acredito que vai chegar um momento em que as pessoas elas vão ver a necessidade de uma evolução, mas não tecnológica, uma evolução realmente humana, espiritual. Do contato da sala de aula que você teve quando se ministrava a aula. Exatamente, aquela troca. Daquela coisa da empatia, dos valores, do respeito ao próximo. Hoje fala-se muito sobre respeito, mas não se aplica muito bem o respeito. As pessoas elas preferem perder tempo ofendendo outras em rede social do que buscando autoconhecimento, julgando aquilo que não conhecem, ofendendo pessoas que elas não conhecem. Então, eu acredito que quanto mais a gente percebe isso, e isso choca, porque às vezes me choca,
sabe? Às vezes você recebe algumas mensagens que você fala, meu Deus, essa pessoa está falando isso, ela nem me conhece, né? Isso faz com que a gente busque ser uma pessoa melhor. Então, talvez esses momentos de crise, esses momentos que chocam, sejam oportunidades de crescimento pessoal. Então, eu acredito e espero de todo o coração que realmente a gente evolua como pessoa, né? Por mais que aqui a gente fale sobre profissão, eu acho que o CPF muitas vezes é muito mais importante do que o CNPJ. Então, se você é uma boa pessoa, você vai ser um bom profissional. Agora, não adianta você ser um bom profissional se você não é uma boa pessoa. Já que você falou em CPF e CNPJ, eu queria saber a Patrícia CPF, numa mensagem final, e depois os spoilers ou novidades, se você tiver do CNPJ corporal, para os nossos seguidores e amigos aí agora. Vamos começar pelo CPF. Pelo CPF. Eu sempre fui uma pessoa que gosta de comunicar. E, por um momento, eu parei de me comunicar, por medo do julgamento e tudo mais. Por mais que eu fosse professora, que eu gostasse de falar sobre conteúdo e tudo mais. Só que, hoje em dia, eu vejo muitas vezes essa necessidade de você mostrar que não só realmente você precisa ser um bom profissional, mas você ser uma boa pessoa. Como professora, eu realmente acredito que o ensino ele precisa ser compartilhado de alguma forma. Não que a gente seja dono total da verdade, longe disso, né? Estamos sempre em evolução. Mas, se eu puder, a partir de hoje, por exemplo, nesse podcast, se eu conseguir ter uma pessoa que está assistindo aqui, que se conectou com a minha visão de vida, de como pessoa e como profissional, e que leve isso como uma inspiração para a vida dela, nossa, eu já ganhei meu dia. Você sabe que você já sensibilizou? O teu amigo aqui. Obrigada. Mas vai ter mais gente, fique tranquilo. Sim, é a minha missão como educadora Com certeza. e uma missão como pessoa. Sim. Realmente mostrar que nós podemos conquistar muito em cima do conhecimento, mas que a gente não pode nunca esquecer de cuidar da pessoa atrás desse profissional. Porque a gente precisa estar muito bem para se conectar com pessoas. Perfeito. Né? Então, assim, eu acho que é esse mais a minha mensagem final. Se eu conseguir tocar o coração de um que está ali do outro lado com o que eu falei, eu já ganhei realmente o meu dia. E quanto a corporal, a gente sempre está em busca de trazer o melhor para o nosso aluno de uma forma muito bem concreta, com pés no chão, com base, sem achismo, sem inventar nada, sem usar paciente como cobaia. A gente traz muito o que a ciência traz a nosso favor e inovações que vêm em cima dessa base. Então, nós, como já foi dito, a gente está sempre atrás de profissionais que também pensem como a gente para agregar nesse caminho. Então, assim, os próximos passos envolvem parcerias, sejam elas presenciais ou online, com profissionais que têm a mesma visão que a gente. A gente pensa muito nesse aperfeiçoamento profissional, então nós temos aí um projeto que vai ser lançado, já vou dar um spoilerzinho aqui, da pós-graduação com reconhecimento pelo MEC, a gente já está trabalhando para isso. E o nosso maior e próximo passo são os eventos presenciais. Então, nós acabamos de ter um evento grande da nossa empresa falando sobre estética facial e a ideia é que esse evento aconteça ano que vem também, voltado para profissionais que trabalhem com estética corporal. Já sabe a cidade? São Paulo. São Paulo. Vai acontecer em São Paulo. Essa vez foi em Curitiba, é isso? Não. Dessa vez foi em São Paulo São também. Paulo também. É que eu vim de lá para cá. Entendi. Maravilha. Queria que você virasse para a câmera e fizesse um convite para conhecer a Corporal, dando ou um contato, um número de Instagram, um telefone, ou o que você quiser. Patrícia, por favor. Se você é um profissional que busca a excelência dentro da estética corporal, busca entregar resultados dentro daquilo que realmente busque entregar resultados que venham e alinhem com a expectativa do seu cliente e que você consiga ter toda a segurança para fazer isso dentro da clínica, te convido a conhecer a Corporal Academy. Nós somos uma plataforma que realmente pensa em como entregar esse conteúdo da melhor forma para o aluno, de forma didática, reta, direta, sem achismos, para que você não tenha nenhuma dúvida na hora de reproduzir tanto as técnicas quanto os conhecimentos dentro da sua empresa.
Venha conhecer a Corporal Academy, você pode entrar em contato conosco pelo Instagram da Corporal. Instagram é o @corporal.academy. Lá, já no link da bio, você já tem todo um direcionamento para como você consegue fazer parte dessa comunidade. Eu vou estar te esperando lá, eu sempre te espero lá dentro das salas. E sou eu que faço todo o suporte para os alunos também. Então, qualquer dúvida que você tenha dentro da plataforma, você pode entrar em contato comigo também pelo @Patricia_Guese, e lá também eu posso te elucidar qualquer dúvida, ou seja pela plataforma ou até mesmo dos procedimentos que você está executando. Compliance, saúde, bem-estar, mais uma vez no Bioma 7, hoje com uma abordagem diferenciada, inovadora e que traz educação à distância para você que queira ser esteticista ou ter informações de saúde que envolvam beleza e estética, com compliance, segurança. Sim. E, por último, pelo que entendi, carinho e amor. É isso, Patrícia? É isso mesmo. Sempre tratar o seu paciente da melhor forma possível, entregando a sua verdade. Obrigado pela ponte aérea. Obrigada eu. Um abração para todo mundo de Toledo, toda a família e todos os amigos lá da Corporal. Obrigada, muito obrigada pela oportunidade de participar hoje aqui. Bioma 7 Podcast com Patrícia Guese e Corporal Academy. Aqui pode tudo, desde que seja você sempre. Até logo. Até logo.